E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui no Frequência Política. Antes de a gente mergulhar no tema de hoje que tá quente, já sabe, né? Deixa aquele like para fortalecer o canal, se inscreve se ainda não for inscrito e, claro, comenta aí embaixo de que cidade você tá assistindo. Eu adoro saber até onde o nosso trabalho tá chegando. Hoje a gente vai destrinchar uma tese bem provocadora. Aquela aliança entre o Donald Trump e a direita brasileira foi para valer ou era só um jogo de poder? A pergunta central que o nosso material de hoje joga na mesa é essa, bem direta. O apoio que o Trump deu para a direita brasileira foi, em algum momento sincero de verdade? Ou será que tudo não passou de uma grande encenação para esconder outros interesses? Olha, a fonte que a gente analisou não fica em cima do muro não. A afirmação é categórica. Tudo não passou de uma estratégia pragmática, um movimento friamente calculado dentro de um projeto de poder. Ou seja, nada de alinhamento ideológico sincero. E para começar a provar esse ponto, a fonte já joga uma primeira suposta contradição na mesa. A postura pública da Melania Trump, esposa dele, que defende abertamente o direito de escolha da mulher sobre o próprio corpo. E para dar corpo para essa análise, a fonte faz uma coisa muito interessante. Ela busca lá no passado, na história, uma analogia bem poderosa. A ascensão do imperador romano Constantino. A ideia é que talvez o passado possa nos dar um mapa para entender as jogadas do presente. Para a gente entender a sacada do Constantino, a gente precisa primeiro entender o cenário da época. O Império Romano era gigantesco, né? Então ele era governado por uma tal de tetrarquia, um sistema com 4 líderes. A lógica era até simples. O império era grande demais para um homem só, então o poder foi dividido entre 2 Augustos, que eram os imperadores principais, e 2 Césares, que eram tipo os vices. Então, o pai do Constantino, o Constâncio Cloro, era um desses 4 chefões. Quando ele morre, em 306, as tropas dele já proclamam o Constantino como novo imperador. Só que tem um problema, os outros 3 governantes não aceitaram essa história. E aí, claro, o resultado foi guerra civil. A ambição do Constantino, segundo a fonte, não era só ser mais um no quarteto. Ele queria ser o único imperador, o dono do poder todo. E é aqui, segundo a análise, que está a genialidade estratégica do Constantino. Ele cria um lema que é uma verdadeira obra de marketing político. Um só Deus, um só imperador. A percepção dele foi muito astuta. A estrutura do cristianismo, que estava crescendo na época, com um Deus único, onipotente, era o espelho perfeito da ambição que ele tinha. Então a interpretação da fonte é a seguinte: a famosa conversão de Constantino ao cristianismo foi, na verdade, uma jogada política das mais pragmáticas. Ele teria percebido que os cristãos, mesmo sendo perseguidos, eram um grupo muito unido que não parava de crescer e era extremamente leal. Ao se aliar a eles, ele garantiu uma base de apoio gigantesca para tomar o poder absoluto. Certo. Agora que a gente entendeu o modelo histórico, a fonte pega esse mesmo mapa e aplica no cenário de hoje, traçando um paralelo direto entre a estratégia do imperador Constantino e as ações de Donald Trump. A fonte coloca as coisas lado a lado para a gente ver as contradições. De um lado tem o discurso público do Trump, o aliado dos cristãos, o parceiro da direita brasileira. Do outro, que a análise aponta como furos nesse discurso. A visão da própria esposa sobre o aborto e, o mais direto para a gente, as tarifas e sanções que ele impôs ao Brasil durante o governo dele. Aí fica a pergunta, né? Que tipo de aliado faz isso? E a resposta, segundo a fonte, estaria no próprio livro do Trump, A Arte da Negociação. A tática que ele mesmo descreve lá é exatamente essa. Começar a negociação de forma bem agressiva, criar um conflito, pressionar o outro lado, para no final fechar um acordo que seja muito mais favorável para ele. Nessa lógica, as sanções contra o Brasil não seriam uma traição, e sim a primeira jogada de uma negociação bem pesada. A partir daqui, pessoal, a análise muda um pouco de rumo. A gente sai da estratégia política mais visível e entra num campo que a fonte descreve como uma rede de influência que operaria por trás das cortinas do poder. E aqui é muito importante deixar uma coisa bem clara. As informações que vêm a seguir são baseadas no trabalho de uma autora investigativa chamada Whitney Webb, citada pela nossa fonte. A tese principal da Webb é que existe uma rede super sofisticada de chantagem e controle conectando figuras de altíssimo poder. A primeira figura-chave que a pesquisa aponta é Roy Cohn, que foi mentor do Trump lá nos anos 70 e 80. De acordo com a pesquisa da Webb, o Cohn era uma espécie de ponte entre o crime organizado e agências de inteligência, e a especialidade dele era usar informações comprometedoras, os famosos dossiês, para controlar as pessoas e conseguir o que queria. E essa linha de argumentação leva a gente, claro, a Jeffrey Epstein. A fonte destaca a relação antiga entre Trump e Epstein, incluindo as várias viagens de Trump
no avião particular dele. A alegação aqui é que o Epstein operava uma versão mais moderna da mesma rede do Com, usando chantagem como principal ferramenta. E aí a fonte levanta uma questão bem cômoda. Por que o governo Trump não liberou todos os arquivos do caso Epstein? Bom, depois de tudo isso, a análise começa a amarrar todas as pontas, a estratégia política, a lá Constantino e essas supostas redes ocultas, para apresentar a sua grande conclusão. E essa conclusão coloca tudo num contexto muito maior, que a fonte descreve como sendo, na sua essência, uma batalha espiritual. A tese final da fonte é de que todo esse conflito político que a gente assiste todo dia, esquerda contra direita, conservador contra progressista, é na verdade uma grande distração. Seria uma fachada, um teatro, para esconder o que o autor considera ser a verdadeira batalha. Uma que não acontece no campo material, mas sim no campo espiritual. E, segundo essa visão, essa distração política toda teria um objetivo muito claro: permitir que por trás dos panos seja construída uma plataforma para um governo global único. Isso levaria então a um sistema de controle total, com vigilância em massa, moeda digital, fim da privacidade, culminando no que a fonte descreve, usando termos bíblicos, como o reino do anticristo. Para dar o argumento final, a fonte usa essa passagem bíblica, que basicamente diz que a nossa luta de verdade não é contra outras pessoas ou ideologias, mas sim contra forças espirituais que estariam operando nos bastidores do mundo. A análise nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Como é que essas narrativas todas que a gente consome, sejam as analogias históricas ou as teorias sobre redes ocultas, como é que elas moldam a forma como a gente enxerga a política hoje em dia? É uma pergunta complexa que com certeza vale a reflexão. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa análise aprofundada. Foi um mergulho e tanto, né? Não esquece de deixar sua opinião aqui nos comentários, sempre com respeito, claro. Muito obrigado pela companhia e até a próxima análise aqui no Frequência Política. Aquele abraço.